A todos os presentes, alunos, professores e a toda a comunidade jurídica, damos início a mais um evento do curso de Direito da Faculdade de São Lourenço, que em sua 14ª edição tornou-se tradicional para a comunidade acadêmica local e regional. Para darmos início, vamos compor a mesa acadêmica, convidando o coordenador do curso de Direito, Diogo Bacha Silva. E os palestrantes, Emílio Peluso Medermeyer. E o senhor Bruno Henrique Gonçalves. Para a abertura oficial do evento, convidamos o coordenador do curso de Direito da Faculdade de São Lourenço, Diogo Bacha Silva. Boa noite a todos. É com imenso prazer que iniciamos mais um evento aqui do curso de Direito da Faculdade de São Lourenço. E esse evento muito me honra, muito me alegra por contar aqui com dois grandes amigos que irão palestrar nessa noite. Faremos as palestras, na sequência haverá abertura para os questionamentos. Gostaria de agradecer também aos professores aqui presentes e pedir que vocês tentem da melhor maneira possível aproveitar os temas que são relevantes, os temas atuais, os temas que serão abordados aqui, para mais um momento de reflexão, de aprendizado e, sobretudo, de debate. Muito obrigado, senhores. Chamamos, então, o primeiro palestrante da noite. O tema será Constitucionalismo Transnacional. O palestrante é o professor Dr. Emílio Peluso Medermeyer, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor também pela mesma instituição de ensino e coordenador do Centro de Justiça da Transição da UFMG. Bom, o tema ao qual me propus falar aqui hoje é um tema que tem sido um tema recorrente no direito constitucional brasileiro e no direito constitucional pensado de uma forma mais ampla, né? Ao qual a gente poderia dar o nome de constitucionalismo transnacional, né? Bom, quando a gente fala de constitucionalismo transnacional, talvez a gente toque num ponto aqui que muitos de vocês vão dizer, bom, isso aí não tem muito relevo para a minha vida de advogado, ou no mínimo isso que o Emílio vai falar aqui para a gente hoje, vai soar talvez como quase uma lenda, né? Talvez aí a lenda da efetividade do direito internacional, né? Muitas pessoas estudam, formam-se em direito no Brasil, né? Passam lá pela cadeira de direito internacional de uma forma bastante rápida e quase que desavisada, né? E saem da faculdade com aquela ideia de que o direito internacional, além de não ter efetividade, não auxilia em muito, ou quase não auxilia, não é, em nada na nossa prática nos tribunais, na nossa prática como advogados, na prática como representantes do Ministério Público, enfim, na prática como juristas no Brasil. Bom, é verdade, boa parte dessas pessoas tem razão nesse tipo de constatação a respeito do que vem acontecendo com o direito internacional no Brasil, né? E nós precisamos, talvez, dar passos aí importantes no sentido de tentar rever essa ideia sobre o que significa o direito internacional para nós, né? E aí eu vou tentar aqui hoje trazer para vocês da visão não de um internacionalista, mas de um constitucionalista, ou de alguém que tenta ser um constitucionalista na verdade, como que o direito internacional pode impactar na nossa vida e como que se tem pensado e discutido o direito internacional hoje a partir do olhar do constitucionalismo. Bom, se a gente for falar primeiramente em constitucionalismo, a gente precisa entender os termos aqui da nossa conversa de hoje, não é? O que significa esse chamado constitucionalismo? Há, de fato, algo que possa ser chamado de constitucionalismo? Não é? A maioria dos autores costuma remontar ao período revolucionário, e aí
boa parte deles se centra em duas grandes revoluções, a norte-americana e a francesa, para dizer que a partir dali nós já podemos falar num movimento que reivindica que o poder exercido por um determinado Estado só é legítimo se for constitucionalizado, ou seja, se for um poder exercido de acordo com os ditames de uma Constituição. Isso daria início, então, a partir desse período revolucionário, ao que se poderia chamar genericamente de um constitucionalismo. E o que seria esse constitucionalismo? A gente poderia tentar definir o constitucionalismo como uma exigência de que o poder político esteja pré-determinado e organizado em uma norma, em um conjunto de normas constitucionais, melhor dizendo, e que esse conjunto de normas constitucionais também atenda às reivindicações de direitos dos indivíduos que vivem em uma determinada sociedade. Ou seja, a matéria tradicional daquilo que se costumou chamar de constitucionalismo, ou o movimento que se costumou chamar de constitucionalismo, vai exigir que uma sociedade esteja regida e organizada por um Estado e que esse Estado esteja devidamente constitucionalizado. Esteja, então, regulado em um documento com supremacia sobre as demais normas e que esse documento ele vai conter uma organização básica dos poderes, e aí nós falaríamos em separação dos poderes, nós falaríamos em uma definição de forma de Estado, por exemplo, e esse documento também vai conter direitos e garantias individuais e coletivas, genericamente direitos fundamentais. Isso é uma definição muito ampla, quase que abstrata do que seria o movimento do constitucionalismo. Para que a gente possa provocar um pouco mais essa questão, tentar encontrar um pouco mais de substância para tanto, nós poderíamos pensar em 4 grandes matrizes do constitucionalismo que foram fundamentais para que a gente pudesse falar num constitucionalismo, ou dizer que existe algo que se possa chamar de constitucionalismo. Eu tenderia a dizer que 4 são essas grandes matrizes. A primeira delas vai refutar algumas das características que eu acabei de mencionar. É o constitucionalismo inglês. Então, nós falaríamos aqui no constitucionalismo inglês como um primeiro movimento, no constitucionalismo francês, no constitucionalismo norte-americano e no constitucionalismo alemão. Esses 4 modelos chamam muita a atenção no mundo ocidental e servem de inspiração para se pensar em diversos outros modelos constitucionalistas que foram adotados ao redor do mundo. No caso brasileiro, nós vamos encontrar diversos elementos que de alguma forma dialogam com esses 4 movimentos. Como que o constitucionalismo inglês de alguma forma trabalha ou se relaciona com o constitucionalismo em geral? De que modo que o constitucionalismo inglês inspira o constitucionalismo em geral? Bom, em primeiro lugar, de uma forma quase que negativa, por assim dizer, o constitucionalismo inglês adota um modelo que é completamente diferente dos outros 3 modelos, adota pressupostos completamente diferentes. Estamos falando de um país de common law, em que nós não temos uma Constituição escrita. Nós não temos uma Constituição escrita. Eu desafio qualquer um da plateia a tentar encontrar uma Constituição como um documento escrito, adquirir uma Constituição como um documento escrito na Inglaterra. Isso não vai ser possível. Por quê? Porque os ingleses deram uma contribuição para o constitucionalismo que foi diversa. Eles acharam que ter uma Constituição significa prestar uma homenagem muito grande e efetiva para um processo histórico. Significa, então, entender que uma Constituição, na verdade, remete a uma organização política consolidada. Remete ao fato de que há instituições que, de alguma maneira, devem ser preservadas, não obstante quem esteja exercendo o poder político. Isso é muito claro na formação do constitucionalismo inglês. O constitucionalismo inglês ele quase que se confunde com a própria existência do common law. E o common law volta a quando? O common law volta
a pelo menos o século XII. Pelo menos o século XII. Né? Nós não estamos falando aqui hoje à toa de 800 anos da Magna Carta. Né? Os ingleses não dizem, olha, são 800 anos de um velho documento embolorado, ao qual ninguém vai ter acesso, ou que ninguém vai ler. Né? Os ingleses vão dizer, na verdade, da importância de um documento e do simbolismo que esse documento tem para demonstrar que há uma Constituição. Mas a Magna Carta é a Constituição inglesa? Não. Não é a Constituição inglesa. Os ingleses, então, não vão achar que é necessário um momento de ruptura, de quebra, para se pensar num constitucionalismo. Eles acham, então, que o constitucionalismo vai se desenvolver por esse processo histórico. Porque movimentos de ruptura, de fato, houve na Inglaterra. Todos nós sabemos aqui da Revolução Gloriosa. Não é? Poderíamos então falar que após a Revolução Gloriosa, após a queda da República de Cromwell, nós tivemos então a adoção de um documento, como de fato tivemos, importantíssimo, o Bill of Rights. E esse Bill of Rights é a Constituição inglesa? Também não. Também não é ele a Constituição inglesa. A Constituição inglesa, então, vai depender posteriormente da consolidação de uma instituição que vai, de alguma forma, inspirar diversos outros estados soberanos que não quiseram mais ser estados absolutistas. O parlamento inglês, que vai se consolidar de uma forma muito mais incisiva após o Bill of Rights, né, que é de 1689. Esse parlamento inglês, então, vai servir de inspiração para se pensar num constitucionalismo que estivesse de alguma forma ligado, direcionado à vontade popular. Como se a vontade popular não pudesse de alguma forma atrapalhar as exigências do constitucionalismo. Não. Para os ingleses, essa vontade popular corresponde ao que é de fato o constitucionalismo. E essa vontade popular, ela não se exerce diretamente, ela se apresenta de uma forma indireta através de um parlamento que é efetivamente soberano. Tão soberano, capaz, né, inclusive, de, nesse sentido, controlar a vontade do rei. Né? Criar um princípio pelo qual o rei só exerce o seu poder político no parlamento, o princípio do King's in Parliament. E o constitucionalismo inglês vai avançar mais, e esse constitucionalismo inglês vai contribuir com todos os demais modelos de constitucionalismo, justamente porque não vai adotar o modelo de uma Constituição escrita. E vai ser um constitucionalismo em que a soberania parlamentar é tão importante que nem mesmo o desenvolvimento de uma forma de controle judicial de constitucionalidade vai se colocar. Nós temos um único exemplo, né, localizado, datado, específico, estabelecido lá no século XVII, em que um juiz vai declarar inconstitucional uma norma produzida pelo parlamento por contrariar o common law, o famoso Bonham's Case. Né? E naquele caso, o juiz fez isso de uma forma desafiadora, o Lord da Câmara dos Lords, né, fez isso de uma forma muito desafiadora, justamente para ficar quase que como numa nota de rodapé dos livros de direito constitucional na Inglaterra, de direito administrativo e constitucional. Porque o Judicial Review, ou a ideia de um controle de constitucionalidade judicial, não vai acontecer na Inglaterra. Só em 1998, por pressão da União Europeia, e aí isso já chama a nossa atenção para o tema principal, né? Por pressão da União Europeia, o constitucionalismo inglês começa de alguma forma a se transformar. Então, mesmo o constitucionalismo inglês, ali, localizado, estabelecido numa tradição eminentemente ocidental, ele mesmo se mostrou muito infenso, se mostrou completamente arredio à entrada de exigências de um constitucionalismo que fosse pensado de uma forma internacional. Né? E ele continua desse modo. Ontem mesmo, numa matéria num jornal inglês, falava-se da importância de se estudar o direito internacional na Inglaterra. Na Inglaterra, então, se está exigindo hoje que os juristas ingleses, que os estudiosos do direito nas faculdades prestem atenção na importância do direito internacional. Então, nós não vamos ter, então, a formação de um controle judicial de constitucionalidade,
Em 1998, a União Europeia pressiona o Parlamento Europeu e o Parlamento cria um arremedo de controle ao incorporar a Convenção Europeia de Direitos Humanos, dizendo que os juízes têm que declarar ineficazes, ou melhor dizendo, inválidos, atos estatais que contrariem a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Mas que, na verdade, foi devidamente incorporada ao constitucionalismo inglês ou ao sistema jurídico inglês por meio do Human Rights Act, o ato de direitos humanos, um ato do Parlamento de Direitos Humanos. Isso seria uma declaração de incompatibilidade que nem isso é chamado até hoje de controle de constitucionalidade pelos ingleses. Mesmo esses ingleses que em 2009 adotaram uma Suprema Corte, evitam falar num controle de constitucionalidade, em um juiz que possa dizer que um ato do parlamento ele é inconstitucional, de forma alguma. Isso vai permanecer até hoje como um dogma a ser discutido, a ser repensado, a ser enfrentado, mas que só o futuro vai nos dizer se vai acontecer de um modo diverso deste, como estabelecido hoje na Inglaterra. Apesar de toda a importância dos precedentes como fonte do common law. Sim, os precedentes como uma fonte importantíssima do common law, com todos os seus institutos específicos, mas precedentes esses que não são estabelecidos com base numa invalidade de uma norma que contrariasse a Constituição inglesa. Vamos sair do constitucionalismo inglês, vamos pensar num modelo, então, que seria mais interessante, talvez mais próximo do nosso, apesar dessas questões que eu mencionei aqui como importantes para se compreender o nosso constitucionalismo. Lembremos que a ideia mesmo de devido processo legal é estabelecida no constitucionalismo inglês, a ideia de due process of law. Se a gente atravessar o Atlântico, os norte-americanos, muito mais preocupados em romper com a tradição inglesa, aí sim, esses norte-americanos preocupados em criar, talvez a partir de ali, um novo contrato social, inspirados pelas ideias iluministas, após uma revolução, uma importantíssima revolução, estabelecem então 13 estados soberanos a partir de 1776, reunidos numa confederação, pautadas por um tratado internacional, os artigos de confederação, mas que vão encontrar a necessidade de uma maior convergência em 1787. Numa convenção que deveria ser estabelecida para rever os artigos de confederação, para rever um tratado, convenção essa que acaba se tornando, ao final, o exercício de um poder constituinte. Vejam que curioso, a própria ideia de poder constituinte já vinha sendo discutida e vai ser mais aprofundada ainda por um abade na França, no período que se segue a Revolução Norte-Americana e que se segue a adoção da Constituição Norte-Americana, mas vinha sendo também discutida por teóricos ingleses. Sim, por teóricos ingleses. E vão falar, assim, da importância da distinção entre o poder constituinte e um poder constituído. Os Estados Unidos, então, optam por dizer efetivamente o que é uma Constituição. E eles vão positivar uma Constituição. Vão estabelecer em 1787 a Constituição vigente até hoje, com seus 7 artigos e suas 27 emendas constitucionais. Essa Constituição sintética disse qual é o direito constitucional norte-americano. Ela disse o constitucionalismo. Os ingleses não precisavam dizer o constitucionalismo, eles revelavam o constitucionalismo, como gosta de exemplificar o professor Canotilho, o professor português Canotilho. Ele diz, olha, os ingleses revelam a Constituição através de um processo histórico. Os norte-americanos preferiram dizer a Constituição. E o seu dizer é o dizer no sentido de positivar uma Constituição. E isso mexe com as bases do constitucionalismo. Porque agora seria o seguinte: se os ingleses puderam revelar num processo histórico a Constituição, os norte-americanos queriam dizer a Constituição, estabelecendo a Constituição como algo perene, mas a partir dali. Então, uma Constituição que fique para a posteridade, uma Constituição que governe as gerações vindouras, as gerações futuras,
e, ao mesmo tempo, essa Constituição seja datada, seja estabelecida num momento específico, seja estabelecida e vigente desde 1787. E isso vai mexer com as bases do constitucionalismo, vai mostrar para a gente que, mais uma vez, constitucionalismo não é algo estabelecido, né? Ou como direito em geral a gente poderia dizer, não é algo estabelecido de uma forma paroquial, né? Não é algo que é estabelecido em um determinado momento datado, fechado e por ali, né? Como que pensado para uma ilha pura e simplesmente, né? Foi pensado para a ilha britânica, né? Mas ele mesmo sofreu influências de diversos eventos e de diversas determinações estrangeiras e internacionais. Esse constitucionalismo norte-americano vai beber, então, os precedentes ingleses, mas vai reforçar também o papel do que é chamado de direito estatutário, o papel de normas escritas, né, o papel de normas positivadas, e vai projetar a maior de todas as influências que ele poderia projetar: a criação de um Judicial Review. Aquele famoso caso que todos nós aqui conhecemos e estudamos lá no direito constitucional, o caso Marbury versus Madison. Né? Caso que todos nós conhecemos, que envolveu uma querela política imensa e que dependeu quase que de um jogo de cintura político mesmo, para que ele pudesse ser de fato resolvido sem que parecesse uma violação da imparcialidade. Né? Era um caso que deveria ser resolvido por um juiz indicado por uma presidência anterior, né? E que envolvia diretamente conflitos entre dois partidos políticos. Né? Isso lembra alguma coisa para vocês do atual? A recorrência, portanto, então, com que questões políticas afloram no exercício do controle de constitucionalidade, não fez com que esse controle de constitucionalidade não pudesse ser concebido, não pudesse ser legitimado, não pudesse ser edificado. E esse controle jurisdicional vai aparecer em inúmeros países. Não é? A nossa Constituição de 1891 vai beber diretamente nessa concepção, não é? Através aí da influência, principalmente, do papel, não é? Do Rui Barbosa, que era um grande estudioso do direito norte-americano. Atravessemos novamente o Atlântico. Se nós atravessarmos novamente o Atlântico, nós vamos encontrar um constitucionalismo em meio a uma revolução ainda mais radical do que a Revolução Norte-Americana. Uma Revolução Francesa, que perdurará por anos, mais de uma década, mas uma Revolução Francesa que disse uma nova forma também de estabelecer o constitucionalismo. Agora o verbo não seria mais dizer. Agora o verbo não seria revelar. Agora o verbo é criar. Uma Constituição que cria, aliás, um constitucionalismo que cria-se a partir do nada. Cria-se através de um poder constituinte, né, como trabalhou muito claramente o Abade Sias, ao falar da noção de poder constituinte como um poder constituinte radical que não se governa pela ordem anterior e que rompe com essa ordem anterior. Esse poder constituinte, radical a essa maneira, seria capaz então de inovar toda a ordem jurídico-política. Mas os franceses não levaram a sério as lições dos ingleses, nem dos norte-americanos. Não construíram instituições que pudessem solidificar esse constitucionalismo. A cada nova revolução, a cada golpe de Estado, uma nova Constituição. Os franceses, então, só na década de 1790, 1791, 1793, 1795, 1799, 4 constituições para uma década. 4 constituições para a todo momento dizer: nós, a nação francesa, somos os titulares de um poder constituinte. E é essa a revolução, a forma mais clara pela qual se exerce um poder constituinte. Vejam os senhores que, não por acaso, o famoso professor de direito constitucional brasileiro, chamado Francisco Campos, irá ajudar na elaboração do ato institucional número 1, em que se fala explicitamente em poder constituinte. Curioso isso, né?
Em um poder constituinte que estaria sendo revelado através de uma suposta revolução. Se nós andarmos mais um pouco e pensarmos no caso alemão, o caso alemão se desloca completamente do período temporal em que nós estamos. O caso inglês, é claro, é anterior. O norte-americano e o francês estão próximos. Mas e o alemão? O alemão é um caso de um constitucionalismo forte, principalmente por um constitucionalismo pós-guerra. Mas é um caso que, de fato, é intrigante e que tem muito a ensinar. A consolidação de instituições a partir de uma lei fundamental, que não era uma lei fundamental totalmente, que pudesse remeter completamente a um poder democrático, porque a lei fundamental de Bonn, de 1949, dependeu sim de uma aprovação dos aliados, mas essa Constituição permitiu a criação de um constitucionalismo em que o controle de constitucionalidade se consolidou de uma maneira efetiva, em que os direitos fundamentais foram resgatados no seu papel benéfico e importante que detinham com o constitucionalismo de Weimar, principalmente os direitos econômicos e sociais, mas que pôde se solidificar num período curto em comparação a outras histórias constitucionais. Num tempo não muito longo, podemos então ver uma reunificação, ver então que esse poder constituinte pôde se deslocar no seu exercício ao longo do tempo e criar de fato uma cultura preocupada com o asseguramento de normas constitucionais. E dizer que de fato uma Constituição constitui uma sociedade. E o constitucionalismo brasileiro? O que ele tem a ver com toda essa história? E por que falar num constitucionalismo transnacional? Em nenhum desses estados hoje, nós podemos dizer que o constitucionalismo seja uma coisa completamente fechada em si mesma. Em nenhum desses estados, nem mesmo entre os norte-americanos, pode-se dizer que o constitucionalismo dependa única e exclusivamente da soberania estatal ou dependa única e exclusivamente da soberania democrática. O constitucionalismo dialoga ou o constitucionalismo converge para, ou ele diverge, ou ele se articula, como diz uma professora norte-americana, chamada Vic Jackson. Ela vai dizer, olha, o constitucionalismo ele pode convergir, ele pode divergir e ele pode se articular com o direito internacional e com as normas do direito estrangeiro, ou seja, com normas de outros constitucionalismos. Essas pontes, então, demonstram que o constitucionalismo não é estabelecido de uma forma fechada, que ele pode ser pensado em diversas expressões que nos últimos 10 anos têm pautado essa discussão. A gente poderia falar em constitucionalismo transnacional, em transconstitucionalismo, em constitucionalismo societário, em diálogos constitucionais, em empréstimos constitucionais. São inúmeras as expressões que formam como que um caleidoscópio a mostrar para nós que o direito não se fecha em si mesmo. No caso brasileiro, nós sabemos que diversas normas que fizeram parte da construção do nosso constitucionalismo se inspiram, sim, em ganhos desses modelos constitucionais. Não precisaria nem aqui me deter em trazer diversos desses elementos, mas só para a gente poder pensar. Um sistema federativo para um amplo território, um sistema federativo que deveria primar mais pela autonomia, mas que dependeu sim da influência de construções do federalismo norte-americano e do federalismo alemão. O sistema de controle de constitucionalidade, em primeiro lugar, estabelecido à luz do sistema norte-americano, mas a partir de 1965, que radicaliza de uma forma veemente a sua aproximação com o modelo alemão, em que nós vamos aí depender sim de decisões que vão ter efeito vinculante, em que nós vamos assistir a uma quase transposição de uma doutrina, de um pensamento acadêmico para o âmbito judicial. Nem preciso dizer o nome, não é? Como que isso se traduz no nosso Supremo Tribunal Federal. As decisões, então, em que o ministro Gilmar Mendes tenta conformar o andamento
do Supremo Tribunal Federal, segundo parte dessas ideias, algumas de forma fiel ao constitucionalismo alemão, outras de forma bastante criticável e discutível. Em relação ao próprio constitucionalismo francês, a ideia de poder constituinte e sua radicalidade, ora, quantas constituições nós já não vivemos? Talvez aí nós devêssemos ter prestado um tributo maior aos norte-americanos ou até aos ingleses em saber da importância da manutenção de instituições, na consolidação de instituições do constitucionalismo. Mas não, nós preferimos a toda hora, né, trocar de Constituição, como se a nação ou como se o povo brasileiro estivesse trocando de roupa. Mesmo assim, seria possível, a partir da Constituição de 88, encontrar inúmeras contribuições que mostram que nós devemos manter o sistema constitucional estabelecido em 1988 e não romper com ele, né? Essa Constituição, então, que tem uma clara influência do constitucionalismo espanhol, do constitucionalismo português, que tem, sim, uma abertura muito clara para o sistema internacional, que vai falar na exigência de um cumprimento de decisões de tribunais internacionais de direitos humanos, no artigo 7º do ADCT, que vai integrar o sistema brasileiro ao sistema interamericano de direitos humanos, em diversos dispositivos, desde o artigo 1º até o artigo 5º, pelo menos, e seu parágrafo famoso e importante, parágrafo 2º. Essa Constituição, então, tem todos os elementos para se colocar e se inserir numa prática de um constitucionalismo transnacional. Pensemos em alguns exemplos. Recentemente, nós tivemos a incorporação e a definição da exigência do cumprimento de uma audiência de custódia, né? De uma audiência de custódia no processo penal brasileiro, com diversas decisões que remetiam justamente à Convenção Americana de Direitos Humanos, ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, para incorporar, no caso brasileiro, aquilo que se está começando a chamar, já se começou a chamar já há algum tempo, na verdade, de um controle de convencionalidade, com inclusive uma adesão do próprio Conselho Nacional de Justiça, né, numa campanha, numa exigência de uma profusão dessas audiências de custódia. Nós podemos encontrar também recentemente uma decisão, uma declaração de inconvencionalidade do crime de desacato, uma decisão tomada por um juiz de Santa Catarina, o juiz Alexandre Moraes da Rosa, que vai fundamentar sua decisão justamente numa leitura da nossa ordem interna a partir da Convenção Americana de Direitos Humanos. Não menos polêmica é a discussão que está sendo travada hoje no Supremo Tribunal Federal. A discussão sobre se a Lei de Anistia de 1979 permite ou não no Brasil a punição de agentes públicos por crimes praticados durante a ditadura de 64 e 85. Uma decisão tomada em 2010, o Supremo Tribunal Federal coloca de lado completamente essa ideia de uma possibilidade de trabalhar positivamente o direito internacional dos direitos humanos e a própria ideia de crimes contra a humanidade. Nova ADPF tramita no Supremo Tribunal Federal. Pode ser que o Supremo Tribunal Federal mude de posição. Mas isso só vai acontecer se nós levarmos a sério o conselho do jornalista do jornal inglês que eu citei aqui, né? Do artigo de ontem. Há uma necessidade urgente de que as faculdades, de que os juízes, de que os promotores, os operadores do direito, os advogados, se socorram do direito internacional. Há bem pouco tempo atrás a gente dizia, não faz muito tempo, né, se dizia no Brasil que juízes, promotores, advogados deveriam se preocupar com o direito constitucional. Se isso se consolidou, talvez a dúvida ainda permaneça. Mas agora a exigência é para além disto. É necessário que se pense o direito constitucional ou as constituições como constituições que se preocupam com a consolidação de uma ordem internacional e principalmente uma ordem internacional de direitos humanos. Se a gente não pode pensar numa constituição global, né,
dizer, por exemplo, que a Carta da ONU seria uma Constituição global ou de uma Constituição transnacional, nós podemos, por outro lado, pensar que há exigências mínimas de cumprimento de normas internacionais, e essas normas internacionais dizem respeito principalmente aos direitos humanos. Se nós não temos consenso suficiente, então, para um poder constituinte de nível transnacional, um poder constituinte tão amplo, se é possível fazer essa crítica, nós podemos pensar, sim, na exigência do cumprimento de normas básicas de direitos humanos em todas as ordens nacionais. E uma norma fundamental que aparece nesse campo, que tem sido recorrentemente lembrada, um conjunto normativo, melhor dizendo, fundamental, que remonta até ao pós-Segunda Guerra Mundial, ao próprio julgamento de Nuremberg, não é? É o conjunto normativo que diz respeito aos chamados crimes contra a humanidade, em que o Estado, então, é utilizado para a prática de crimes contra a população civil que deveria proteger. Talvez não haja maior consenso, né, entre as ordens internacionais do que esse, no sentido de que esses crimes contra a humanidade, esses sim devem ser reprimidos. Né? Só que se a gente não pensar nesta importância desse diálogo com o direito internacional ou com o direito internacional dos direitos humanos, nós vamos continuar sem avançar nesse campo. Há um trabalho muito importante que precisa ser desenvolvido em relação a essa definição do papel e da segurança e da forma vinculante, melhor dizendo, como o direito internacional dos direitos humanos deve se inserir nas ordens nacionais. A Constituição de 88 traz todos os elementos para isso. Né? Nós esperamos que isso possa ser concretizado, que nós tenhamos mais interesse em relação a essa questão por parte dos nossos operadores jurídicos. Né? Se nós temos diversos problemas na nossa ordem nacional, sem a preocupação com o direito internacional, creio que o direito internacional não atrapalhará em nada. Na verdade, ele cooperará na garantia e na solidificação de uma ordem constitucional mais de acordo com os anseios democráticos estabelecidos em 1988. Né? E é para isso que nós temos que direcionar os nossos olhos e pensar as nossas instituições. Ferramentas para que isso possa acontecer estão à disposição. Né? Recentemente, através desse Centro de Estudos sobre Justiça de Transição, que foi mencionado aqui, o qual tem a honra de coordenar lá na UFMG, né? Nós conseguimos a adesão de uma comissão do Estado de São Paulo, na condição de amicus curiae, né, de amigo da corte, ou seja, uma instituição então que pode participar cooperando no controle concentrado de constitucionalidade, tentando trazer argumentos diversos para o julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal. Né. Conseguimos a adesão então dessa comissão, ela está participando do processo nessa DPF 320, que eu mencionei agora há pouco. Né. Isso foi feito de uma forma simples, até certo ponto. Né? Bastou, na verdade, a reunião de juristas interessados na questão, né? Bastou que fosse elaborado um memorial, e aí, pelo próprio processo eletrônico do Supremo Tribunal Federal, sem custo, na verdade, nenhum, né? Foi possível que acontecesse essa participação nesse processo. Essas atividades, que parecem atividades aí que não têm tanto relevo, na verdade, podem ter um papel fundamental, no mínimo, em questionar uma instituição que pode passar como uma instituição inquestionável e que não pode ser uma instituição inquestionável, até porque é um poder constituído, né? Até para lembrar de um termo que eu utilizei agora há pouco. Esta é a importância, então, que o direito internacional hoje tem em relação ao constitucionalismo. Né? Eu só queria chamar a atenção de todos vocês para o fato de que o nosso constitucionalismo não foi estabelecido numa perspectiva em que a soberania pudesse ser colocada de um modo tão absoluto que não pudesse dialogar com todas essas fontes. E, de fato, o que nós vemos é que há um diálogo completo e que mesmo pensar a própria ideia de um Estado soberano como o nosso Estado, né, ela é uma ideia que faz parte dessa construção do constitucionalismo.
eu tendo a ver, na verdade, que essa soberania, ela precisa, e de fato ela é hoje pautada e regulada por quem mais se interessa nessa soberania, nós mesmos. Né? Então essa só pode ser uma soberania governada por direitos humanos. Muito obrigado.